Todo mundo já ouviu falar nessa imagem aqui, né, no quadro de independência, observando Sim. o quadro da independência. Todo mundo já viu. No livro, não tem um livro didático que não tem, né? Que é o livro aí, essa pintura muito famosa do Damon, que é a observação da proclamação da República, né? Ou seja, nesse quadro da proclamação da independência, Dom Pedro é retratada e proclamada a independência do Brasil no meio do povo. Vamos refletir um pouco, né? Será que foi realmente isso que aconteceu? Será que Dom Pedro, que a história do Brasil, ela se passou por isso? Se aconteceu mesmo esse... Não tem aí o grito do Ipiranga, as margens, né? Será que isso aconteceu? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que esse quadro é extremamente verídico, assim, ele é verdadeiro, que a história do Brasil realmente foi linda desse jeito, a gente passou por alguma guerra? E não sei se vocês se recordam do capítulo anterior, que a gente viu lá o quadro do Napoleão, né? O quadro do Napoleão é quase desse mesmo formato. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que tudo isso que nos falaram lá na época da escola, que a gente era criança, ele acaba sendo desconstruído. Então, a Ana Clara está dizendo que acha que não é realmente verdade. Não tem como saber a verdadeira verdade, é ótimo, né, Joel? Então, assim, ou seja, o nosso processo de independência ele é diferente. O Brasil não passou por guerras, como nos Estados Unidos, para a independência, mas precisaria criar uma identidade. Deixa eu ver se o livro está fácil aqui. Tá aqui. Não está tão fácil, não. Depois eu mostro para vocês no outro aula. Então, mas precisa, se vai se proclamar a independência de um país, precisa ter glória, né? Ou seja, não tem independência de um país sem glória, porque não daria para a gente dizer a verdade, que qual que é a verdade, que foi um acordo com a elite portuguesa para se tornar a independência do Brasil. No final dessa aula ou da outra aula, a gente vai ter uma atividade sobre essa imagem. Então, assim, a construção, a independência do Brasil, ela é construída, ela não é... Esse quadro aqui, ele não representa a verdade. Será que realmente a independência foi resultado de ação da elite brasileira? Afinal, como aconteceu a independência do Brasil, né? Ótimas perguntas. A questão da elite, sim, a elite, ela costurou os acordos de independência, né? E o que aconteceu na independência do Brasil foi basicamente um acordo. Portugal não sustentava mais a questão da colônia, não tinha mais como se segurar sobre isso, mas a gente vai ver isso mais detalhado mais na frente. Agora a gente vai entender o processo de como a gente vai chegar nessa imagem, né? De que processo histórico vem antes da proclamação em si. Até a construção desse quadro, ou tem um quadro melhor lá, o quadro do Debré, do Jean Debré, que é um quadro mais famoso da independência, que tá o Dom Pedro bem no meio, que tem um carroceiro, que foi construído justamente para colocar os paulistas deixa eu ver se eu tenho ele aqui, para colocar os paulistas na história. Deixa eu ver aqui. Tentando um pouquinho para ver se tem a imagem aqui. Eu tenho certeza que eu coloquei essa imagem aqui. Alguém está falando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Isso, né, claro, justamente isso. É uma idealização da imagem da proclamação, porque precisava ter uma ideia coletiva, né? Porque nesse período, a história é o que a gente chamava de história positivista, ou seja, a história ela não era uma história como hoje problematizada. A história era construída pelo Estado. Então, o Estado não poderia mostrar algo que não fosse glorioso, né? Não dava para esse professor meu, que ele falava que se fosse para retratar realmente a realidade da proclamação do Brasil, seria Dom Pedro assinando a independência correndo para o banheiro, porque ele sofria
Inclusive, ele morre disso. Ele sofria de doenças gástricas, né? Então, ele não era um cara muito bom de saúde, nesse sentido. Essa é a realidade. Então, foi um acordo amarrado internamente. Não teve nada de guerra, de conflitos. Teve os conflitos aqui, como teve revoltas, né? Como a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, mas que não significaram que isso foi a independência do Brasil, até porque aconteceram bem antes. Né? Não é o mesmo processo. Tá aqui a imagem, ó. Último slide, quase. Pronto, olha aí como a imagem tá aparecendo para vocês aí. Ó, o quadro do pintor do Pedro Américo, né? Foi o momento da proclamação da independência do Brasil. Tá aparecendo para vocês aí? Esse aqui é o famoso, que todo mundo vê. Sim. Sim, né? Então, esse é o quadro famoso da independência. Esse quadro é tão famoso porque tá lá Dom Pedro no auge do Ipiranga, tá lá as margens plásticas, né? No rio Ipiranga, lá, enfim, que é o nosso hino, né? E só observe bem embaixo que tem um carroceiro. Depois a gente faz a interpretação correta dessa imagem com mais tempo, na próxima aula. Olha o carroceiro embaixo aqui. Isso aí ele pega descaradamente, se vocês procurarem depois, eu acho que eu não vou ter aqui, ou tenho. Peraí. Não tem o do Napoleão, mas a gente pegar o Napoleão tem um quadro bem parecido. Ele pega descaradamente o Pedro Américo e copia o quadro do Napoleão, substituindo Napoleão por Dom Pedro. E justamente isso vai dar o imaginário da nossa. A gente vai lá, tem que pegar as criancinhas no dia 7 de setembro, né? E levar na escola, dizer que Dom Pedro faz espadinha, faz um monte de coisa para dizer que ele deu o grito de independência às margens do Rio Ipiranga, em cima de um cavalo imponente, mas só que isso é algo que não aconteceu. É algo extremamente mentiroso na nossa história, que deve ser desconstruído. Não foi bem assim. O contexto da independência do Brasil, ele é outro. Não é esse. Essa imagem não representa. É uma imagem que foi mandado pintar. Imagine, se eu estou no meio de um processo histórico, eu posso, se eu vou mandar pintar, é que nem uma selfie, uma foto sua. Você vai postar uma foto feia no Instagram, né? Será que vai? Ninguém vai, né? Não, Joérica, mas a gente tem a certeza histórica disso, porque os documentos mostram que não aconteceu nenhuma guerra, e que esse quadro do Pedro Américo tem as cartas de Dom Pedro para o Pedro Américo, a qual ele encomenda o quadro. Então, o quadro foi encomendado. É a mesma coisa que você pegar uma foto sua, tirar uma foto feia e postar no Facebook. Você não vai fazer isso. Lá no Facebook, no Instagram, todo mundo é feliz. Ninguém tem uma foto de tristeza. Todas as fotos são de momentos bons. Então, aí, por que Dom Pedro ia pegar e mandar fazer uma selfie? Pintar uma selfie da realidade dele assinando um papel num ambiente fechado que daria a independência para o Brasil? Não, obviamente que não faria isso. Ele justamente teve que pintar algo glorificado, já que a história nesse período, a história é a história positivista. Era uma história contada pelo Estado. O que o Estado conta é a história oficial. Aí depois, quando foi ter uma revisão de análise, né, com a Escola dos Análises, que é outra corrente dentro da história, aí que foi se ver que está cheio de equívocos na nossa história. Aí você pode questionar também, Joérica, por que na escola, quando a gente era pequeno, o professor ensinou assim, e agora a gente vê diferente, né? Eu também Era isso aprendi que eu ia perguntar. Tô arrependida. Então, justamente, Fernando, por que a professora lá, porque os professores mais antigos, até quando eu estudei, quando vocês eram criancinhas, eles ainda estão nessa corrente histórica positivista. E talvez não, o pessoal que se formou mais antigamente, eles não têm ainda acesso a essas ideias mais de análise. Ou seja, para eles, ainda eles estudam a história oficial, a história positivista. Não estudam a história problematizada, que é algo que a gente está, que é relativamente novo, né, ainda. Então, e até chegar aqui no Brasil, com a democratização das universidades, aí melhorou, né? Então, Ana Clara, a questão eu vi
em algum lugar fala sobre essa imagem que não era verdade. Então, justamente, não é que a imagem seja verdade, ela é uma pintura, né? Ela não é uma foto, não foi algo tirado lá. Uma pintura, a história do Brasil é toda esculhambada. Luan, tem várias coisas, né? Não é de hoje que a gente anda mal na fita, não. Mas, muito interessante. Oi. Eu não sei se você chegou a ver, ou se alguém já assistiu, mas tipo, na Rede Globo mostrava uma minissérie sobre o... Era tipo, mostrava o lado ruim mesmo do brasileiro, que era cheio de corrupção, essas coisas. Até no momento da independência, que o governo fazia era roubar mesmo dinheiro do povo, fazia nada. Era Na uma época da ótima, independência ainda. uma ótima minissérie essa daí. Eu esqueci até o nome agora. Mas uma ótima. Passava sobre os esquemas de corrupção, né? Coisa que acontecia lá na época da independência. Hoje não acontece mais, graças a Deus. Nós vivemos num país feliz que isso não acontece mais, tá? Agora, tudo está certo. Não existe queimadas no Brasil, não existe nada. É tudo uma invenção da mídia. Então, vamos aqui para o nosso contexto, né? Para a gente chegar na independência. Eu adiantei aqui para a gente já ir pensando no final da aula. Vocês viram que o quadro original estava lá no final da aula. Então, vamos pensar. Então, a América Latina, o antigo sistema colonial, entra em crise nas últimas décadas aí do século XVIII. No Brasil, essa crise foi marcada pelas rebeliões de emancipação, destacando-se a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Quem é aí dos queridos alunos que pode me dizer um símbolo ou algo que tem relação com a Conjuração Mineira, pelo menos? Hein? Quem é aí o grande... Tiradentes. O grande... José Joaquim da Silva Xavier, né? O Tiradentes. Ou seja, a Inconfidência Mineira, Luan e meninos, eu até acho que eu já falei isso para vocês na aula anterior. Ela é, olha, o antigo sistema colonial entra em crise. Por quê? Por causa da Revolução Francesa. Tudo está interligado. A gente não estuda história solta, não. Tá? Por causa da Revolução Francesa, aí as ideias de liberdade tomaram toda a Europa e algumas acabaram se livrando dos sistemas coloniais, e o sistema colonial também já tinha sido explorado, né? Aí desde o século XV para o século XVI, então já não tinha muito o que se explorar. Então, e o Brasil, isso foi marcado pelas rebeliões, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Também pode ser chamado de Conjuração Mineira. Conjuração Mineira é o quê? É um movimento em Vila Rica, né? A qual a população estava cansada de pagar tantos impostos, e um grupo ali de elite, né? A qual deles fazia parte o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que outra coisa que eu vou falar para vocês. Qual é a imagem, Fernando, que você tem de Tiradentes? Fala aí, aquela tradicional que você aprendeu na escola. Ou Luan, qualquer um que se tiver vontade. Como é que ensinaram Tiradentes para vocês? Hein, Joel? Abriu a câmera. Hein? Quem sente a vontade aí? Como é que... Morreu injustamente, tal, essas coisas. Sim, mas ele era o quê? Era tipo um dentista. Por isso veio o apelido Tiradentes, que ele arrancava os dentes das pessoas. Ele morreu enforcado, depois foi desmembrado. Cortaram as tripas dele, os membros, e pregaram nos postes de toda Minas Gerais. Pronto. Ou seja, a Ana Clara está dizendo que tem uma história de quando a imagem do grito de Ipiranga é verdade, tal, Dom Pedro estava... justamente isso aí, Ana Clara. Eu falei isso aí sem falar bem, mas na verdade poderia ser isso mesmo. Realmente ele era um cara que não era muito bem do intestino, não. Então, meninos, o Tiradentes, lembre que a gente está aqui, século XVIII, né? Período colonial, em 1783 a 1789. Ele e um grupo de elite em Minas Gerais, né, em Vila Rica, hoje é a cidade de Rio Preto, aconteceu o quê? A maioria desses jovens, com exceção de Tiradentes, eles tinham ido estudar na Europa, eram filhos da elite, né? Estudar na Europa, e lá eles tiveram com o quê? Com as ideias da Revolução Francesa. Com essas ideias da Revolução Francesa, eles trouxeram para o Brasil e começaram a ficar
bem insatisfeitos com a ideia de se pagar, né, na região de Minas Gerais, na região do ouro. É muito ouro naquela região, a gente já viu isso bem no capítulo anterior, que a região do ouro tinha que se pagar altos impostos para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa trouxe muito recurso para cuidar desse ouro, para cobrar esse ouro, né? Então, com isso, o que acontece? Com essa cobrança do ouro, essa derrama, né? A população, com esse grupo, eles começam a ficar muito insatisfeitos. E com isso, Tiradentes, ele tem que virar um exemplo. Aí há várias histórias para quem era Tiradentes. Um fala isso aí que era um dentista, outro fala que o grupo, todo mundo era rico, ele era o único pobre, por isso que ele foi preso. Mas eu fico com a história que eu vejo no livro do José Murilo de Carvalho, que eu acho a mais coerente. O Tiradentes também era de família rica, tá? Só que o problema do Tiradentes é que ele era aquele cara que falava demais. Ele foi ele saía e falou demais. Sei lá, foi no bar, encheu a cara e falou demais. E acabou que foi acusado de crime de lesa majestade, né? Crime de lesa pátria. E com isso, ele... Acorda, Joel. Tá dormindo, né? Acorda. E com isso, o que acontece? Ele passa a ter que virar um exemplo, porque quem ia contra a coroa, somente nesse sentido de proclamar uma independência, ficar independente do Brasil, e é isso que eles querem, que o estado de Minas Gerais fique independente, a província de Minas Teu áudio tá começando a travar. Gerais na época, né? Fique independente. Adeus. Oi, tá melhor? Tá, agora melhorou. Certo. Então, pessoal, o que acontece? Com essa conjuração mineira, com essa tentativa de independência, Tiradentes tem que virar um exemplo. Aí ele vira realmente martírio, ou seja, ele vai pegar, o Tiradentes como exemplo, pegar ele e começar a desmembrar, né? Ou seja, pega uma cabeça dele, a cabeça dele vai rodar em várias províncias, justamente para dar um exemplo. Dizer, ó, se alguém tentar a independência do Brasil ou de algum estado, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Tiradentes. Só que aí, beleza, Tiradentes morreu como um criminoso, alguém que tentou a libertação do seu estado lá, no estado de Minas Gerais, mas isso em si não era algo muito relevante para a história do Brasil. Tiradentes só vai virar um herói, virar um feriado, né? Que o mais importante da história do Tiradentes é feriado, para falar a verdade, né? Porque importância histórica realmente ele não tem. Porque ele acabou morrendo e os outros colegas deles, como tinham mais influência política e não conversaram tanta besteira, acabaram sendo soltos. Então, com isso, quando se proclama a república, né, no império lá na frente, aí precisa. Se você tem uma república, você precisa de heróis da república. Quem é um cara? Um cara no período colonial tentou a independência de Minas Gerais, morreu pela causa, chamado José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Então, esse cara precisa ser lembrado pela história. Então, aí foram resgatar lá do período colonial o Tiradentes. Por isso que ele tem importância. José Murilo de Carvalho tem um livro, que era até o livro que eu estava tentando tirar aqui de cima para mostrar para vocês, que é um livro chamado A Formação das Almas. Que é o quê? É tentar mostrar os verdadeiros heróis da nossa independência, né? Que são os heróis que fizeram algo, participaram de movimentos como a Conjuração Mineira ou a Conjuração Baiana. Então, com isso, se tentou a independência de Minas Gerais, a bandeira de Minas Gerais, aquela que tem um triângulo vermelho, ela é inspirada justamente nos Inconfidentes, né? É uma homenagem aos Inconfidentes mineiros. Então, com isso, o tempo vai avançando e
Até que em 1798 ficou também conhecido como outra revolta, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana ela tem o mesmo sentido da Conjuração Mineira. Ela também consegue proclamar a independência da Bahia. Eu acho que eu não vou lembrar o dia, não sei se é 4 de julho, 12 de agosto de 1798, o grupo de rebeldes baianos fixou os locais públicos e avisou que seria manuscritos e anônimos, algumas coisas para o que a gente chama de independência baiana, né? Conjuração Baiana. Inclusive, eu acho que no dia 12 de agosto se comemora na Bahia o feriado de independência da Bahia. Ou seja, a Bahia consegue também separar, depois vem toda uma repressão do governo português e a Conjuração Baiana volta de novo a ser apenas um processo histórico que aconteceu. Então, causas do período colonial ainda, né? Ou seja, está longe de chegar na nossa independência. Então, com relação à independência, os primeiros, né, dentro da história do Brasil. Então, até que a gente chega, em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil e muda os rumos da independência, né? Ou seja, eles vieram para o Brasil porque, alguém sabe o motivo? A gente falou isso lá no contexto, no capítulo anterior. Por que a família real saiu de Portugal e veio para o Brasil? Ok, fala de novo. Hein? Por que a família real saiu lá da Europa? Fala de novo, que eu não Oi? escutei direito. Acho que ela saiu fugida de lá, não foi? Vamos empurrar assim. Eles fugiram porque Foi. o Napoleão tava chegando para bater neles. Mas fugiu por... Bater é pesado, né? Expulsar, matar. Então, bater tá sendo... Lembra que a gente acabou Lembram que a gente viu do capítulo da Revolução Francesa e a Era Napoleônica, que o Napoleão não tinha feito o bloqueio continental e estava expandindo os territórios? Quem era o maior inimigo de Napoleão? A Inglaterra. Só que Portugal aceita ter através do bloqueio continental, fazer parte do bloco que vai apoiar o Napoleão. Só que com isso, eles tentam... não dá certo esse acordo, né? Portugal acaba fazendo um outro acordo melhor com a Inglaterra, e o Napoleão fica bravo e vai até Portugal para tirar satisfação. Tomar satisfação. Tomar satisfação com o rei, né? E eu estou sendo bem gentil no tomar satisfação, né? Ele vai para pegar o território, realmente. Com isso, com a ajuda da Inglaterra, a família real foge para o Brasil. Mas não fugir assim, eu estou fugindo em cima da hora, não. Não é como um criminoso que fugiu em cima da hora e só levou a roupa do corpo, não. Algo planejado. Você tem noção? Acho que foi 12 caravelas, 12 navios que vieram nesse processo aí da saída da família real de Portugal para o Brasil, né? Saindo da metrópole para a colônia. Brasil, quando eu falo, entendam Brasil colônia ainda. Então, nesse processo, aí no meio desse processo, com a ajuda da Inglaterra, eles fogem aqui para o Brasil. Você tem noção, a Biblioteca Nacional, aquela que pegou fogo, lá no Rio de Janeiro, boa parte daquele acervo veio junto com a família real portuguesa. Os caras trouxeram uma biblioteca dentro do navio. Trouxeram tudo. Toda a corte portuguesa veio nesse processo. A corte mais importante vieram nesse processo aí, né? Veio para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, que fez essa escolta. Fez uma escolta para eles chegarem aqui com segurança. Aí é um processo realmente de mudança. Todos esses acontecimentos eram apenas o início do processo de independência política do Brasil, que se estende até o dia 7 de setembro de 1822. Nós estamos aqui, no nosso tempo histórico, na nossa aula, em 1808 ainda, a independência é só em 1822, a gente ainda está caminhando lá para esse processo. Então, assim, no início do século, né, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, passou a dominar e combater quase todos os países inimigos da França, porém não conseguiu vencer
o seu rival, a Inglaterra. Assim, para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental, que eu acabei de falar, que impedia qualquer país que tivesse relações econômicas com a Inglaterra. Portugal, governado pelo príncipe Dom João, pois sua mãe, a rainha Dona Maria I, também popular chamada de Dona Maria Louca, feito de problemas mentais, como Portugal era um grande aliado da Inglaterra, Dom João se viu em difícil situação, teve que se aderir a que o continental, a Inglaterra, impedir a comunicação com o comércio entre Portugal e o Brasil, além de estimular a independência da colônia. Não tinha como combater a França e corria o risco de perder o reino para Napoleão. E agora, Inglaterra e França. Dom João escolhe a Inglaterra. Então a Inglaterra dá essa proteção para ele conseguir sair de Portugal e vir para a colônia, né, que é o Brasil. Então, por algum tempo, Dom João tentou permanecer neutro, né, mas não dava para permanecer neutro. Você permanecer neutro é o suicídio. Então, e ficou aderindo ao bloqueio continental da França, mas não conseguiu convencer Napoleão Bonaparte. Em 1807, a França e a Espanha assinaram um tratado secreto, Tratado de Fontenay-le-Au, que dividia o território português em dois países. Enquanto isso, o exército de Napoleão rumava, né, para Lisboa, ou seja, para a capital de Portugal. Assim, diante das pressões da Inglaterra, da França, Portugal teve que tomar uma decisão e mudar-se para o Brasil. Essa decisão foi tomada às pressas e contou com a ajuda da Inglaterra, que vai escoltar a corte portuguesa até o Brasil, em troca de receber benefícios econômicos. Que benefícios econômicos são esses? Né? A vinda da família real para o Brasil. Com esse acordo lá, já que Portugal não aguenta ficar lá no bloqueio continental de Napoleão, ele vai... A Inglaterra também não é tão besta, né? Ela vai pedir algumas garantias. O quê? Liberação dos portos no Brasil, né? Que os portos do Brasil só poderiam negociar com a metrópole, que era Portugal. Aí ela vai fazer assim, liberação dos portos para as nações amigas. Quando fala liberação para as nações amigas, entenda a Inglaterra. Então, essa liberação econômica, até a questão da diminuição, a Inglaterra vai querer a diminuição do tráfico negreiro, né, também nos mares, e vão fechar vários acordos, e quando Napoleão chega em Portugal, Dom João já está aqui do Brasil. Nesse período, só para você ter noção, uma viagem de Portugal para o Brasil de navio é 6 meses. Era uma viagem de 6 meses, né? Um pouco demorado. Então, Napoleão chega lá em Portugal, domina tudo por lá, fica por lá por um bom tempo, mas isso é um processo mais na frente, a gente vai entender. Então, a família real chega ao Brasil em 1808, mais precisamente na Bahia. Uma vez eu vi não sei se eu vi um filme, eu li um livro, acho que foi um livro, que tinha umas imagens assim, obviamente, retratação, né? Não era imagem do período. Uma retratação de que, imagine, a família real chega, acho que do meio do ano, de agosto, por aí, nesse período, e o cara chega na Bahia, né, naquele sol para cada um, porque o sol aqui é quente, meu amigo, nordestino, e imagine os europeus chegando com aquele milhão de roupa em cima daquelas mulheres, vestiam umas 10 mil roupas, né, uma por cima da outra, vai tirando, de ver aqueles filmes antigos, mulheres vestindo várias roupas, né, uma em cima da outra, até para conseguir tirar, imagine o cara com aquele, se a gente está aqui no Nordeste, muitas vezes fica até sem camisa, e o calor, falta é matar, imagine um cara com aquele tanto de roupa no sertão, né, que ele chega lá em Porto Seguro, na Bahia. Aí, meu amigo, é que o bicho pega. Então, em novembro de 1807, a família real e seus parentes, funcionários do rei, viajaram acomodados em 14 navios, carregados de tudo que conseguiram trazer. Bens pessoais, documentos, bibliotecas e obra de arte, tudo enquanto. Carlota Joaquina, esposa de Dom João, não queria vir para o Brasil. Detestou esse lugar
uma epidemia de piolho forçou as damas da corte a cortarem os cabelos, não sei. Não era muito fácil viver num lugar hostil como numa colônia, não, né? Até piolho, essas coisas, era algo bem comum. Chegaram aqui com turbantes na cabeça das mulheres da colônia, achavam que era a última moda na Europa. Aí é o nosso complexo de vira-lata, né? Porque até hoje nós somos um capacho dos Estados Unidos. Se alguém lá nos Estados Unidos andar pelado, a gente acha que é a moda andar pelado. Por exemplo, dentro do navio é fatal, né? Todo mundo vai pegar a Covid, se acontecesse dentro do navio, porque é um lugar fechado. Como não tinha Covid, ainda mais tinha piolho. Piolho também é uma prabeira, né? Aí os colonos aqui local imaginavam que isso era a última moda em Paris, na Europa. É o nosso complexo de vira-lata que a gente tem até hoje aqui no Brasil. A gente achar sempre que o que vem de fora é mais legal. Imagina aí a moda com esse jogador de futebol, ou coisa do tipo, que o Neymar pega lá aqueles cabelos dele ridículo, pinta lá de qualquer cor, no outro dia tá todo mundo pintando o cabelo do mesmo jeito. Acha que é moda, né? Muitas vezes a gente fez aquilo só porque ele não tinha o que fazer. Tatuagem, né? Nada contra tatuagem, mas os caras fazem, esse jogador de futebol fazem tatuagem no corpo inteiro, o braço inteiro. Aí o indivíduo vê aquilo e vai fazer do mesmo jeito. Só que eles estão com a vida ganha, né? Infelizmente, a nossa sociedade, a gente tem muito preconceito com isso. Aí fica complicado. Não dá pra, nem toda moda dá para copiar. Essa dos piolhos eu acho que não é uma moda muito legal de copiar, não. Então, em janeiro de 88, a corte portuguesa desembarca na Bahia. Os rumos do país mudaram para sempre. Primeira medida, né? Eles vão mudar a capital. Vão mudar essa capital que era Salvador, até então a capital do Brasil era Salvador, até por questões lógicas, né? A questão da cana-de-açúcar, a questão da de cana-de-açúcar aqui no Nordeste. O Nordeste era mais importante do Brasil nesse período. Como a família real achou o Nordeste muito quente e também não gostou muito da capital, principalmente Salvador, né, que tinha muitos escravos, tal, e pede para mudar a capital, e a capital vai ser o Rio de Janeiro. Né? Então, a abertura dos portos, como eu já falei para vocês, uma das primeiras medidas de Dom João tomou ao chegar no Brasil foi abrir o comércio brasileiro para os países amigos, Portugal. Porém, a abertura dos beneficiava principalmente a Inglaterra, que naquela época dominava o comércio. Outra medida importante foi a revogação de Alvará de 1775, que impedia a instalação de monofábrica. Acabou com o que a gente chama de pacto colonial, né? Eu tinha até falado isso para vocês. Então, até aí, está dando para acompanhar o processo o processo de independência, né? Passando pela conjuração mineira e baiana, esse processo de vinda da família real do Brasil, que é um processo importante, até a gente chegar na questão da independência em si, vai demorar um pouco, porque é muita coisa, muita história para pouco tempo, né? Então tá dando para entender essa questão da vinda da família real. Acho que bem tranquilo, né? A história do Brasil, ela é mais gostosa e é bem mais tranquilo de se compreender, né? Uma história bem mais leve para se aprender, para se ensinar também. É mais tranquilo porque é a nossa história, né? Entender a nossa história é algo importante. Então, em março de 1808, a corte portuguesa segue em viagem para o Rio de Janeiro. As festividades de boas-vindas continuam. Aí, vou ver só se eu acho isso aqui para a gente finalizar. Ah, pronto, esse aqui. Aí, imagine, chega lá a corte no Rio de Janeiro, 15 mil pessoas, né, numa colônia sem estrutura nenhuma, que o Brasil, se a gente sofre até hoje com falta estrutural do país, é graças ao nosso modelo de colonização,
que não estruturava nada. As cidades eram feitas de qualquer jeito, porque quem vinha lá da Europa vinha apenas para quê? Eles vinham apenas para tentar passar um tempo por aqui, enriquecer com a exploração da colônia, ficar rico e voltar. Então ninguém ligava muito em estruturar, fazer casas, né? Casas boas, fazer calçamento, ruas calçadas, não tinha essa preocupação. Aí as próprias casas que tinha da elite local foram desapropriadas. O cara passava alguns funcionários do rei nas portas e carimbando a porta, que era colocando PR, né? Propriedade do rei. Prédio roubado, põe-se na rua, né? Até os caras brigam, né? Propriedade do rei, prédio roubado, põe-se na rua. Imagine, você está na sua casa lá, aí o rei passa lá, faz um carimbo, põe um PR lá, você tem que deixar a sua casa, obviamente eles escolheram as melhores casas, né? Ali no centro do Rio de Janeiro, e que aquelas casas iam ser ocupadas, aqueles casarões que tem no centro do Rio de Janeiro, que até hoje ainda tem, ia ser ocupado pela corte. Aí vocês acham que a população se revoltou? Aí também já fala muito sobre a nossa passividade de ser brasileiro. Vocês acham que a população se revoltou? Claro que não. A população, se você vê essas novelas antigas, aí na Globo, ou outras, ou livros, ou documentos históricos, a população ficou feliz, porque estava cedendo a sua casa, onde morava, para a corte. Com isso, em troca disso, às vezes ganhava algum como é que chama? Títulos, né? Tipo de marquês, título de nobreza. Às vezes as pessoas ganhavam esse título de nobreza, porque o cara dizia que era uma duquesa, que era um duque. Ou seja, algo que nem valia mais na Europa. A Europa já tinha passado pela Revolução Francesa. Não, Luan, aí o processo de favelização é só na Primeira República, quando a cidade do Rio de Janeiro vai passar por um processo de embelezamento. É bem mais na frente, já lá no século XIX. Aí a população do Rio de Janeiro em si, quem morava no centro do Rio de Janeiro eram os pobres, eram ex-escravos. Aí quando vem para fazer um processo de embelezamento do Rio de Janeiro, inspirado na arquitetura de Paris, aí precisa expulsar esses pobres, não tem casa, aí eles vão justamente para as favelas, né, para os morros, e começa o processo de favelização. Não é nesse período ainda não. Nesse período em si, é tomada a casa das pessoas e as pessoas ficam orgulhosas porque estão dando a sua casa. Fala muito sobre o que é o Brasil hoje, o que é a nossa elite. Pessoas da classe dominante da nossa elite, elas imaginam que nem brasileiros são, imaginam que são de outro país, porque assim, de tão orgulhoso que eles são, né? Até o Ariano Suassuna, ele sempre brinca nas palestras dele, na palestra que ele fazia, tem vários vídeos dele no YouTube. O Ariano Suassuna, grande cara da questão ele é um cara da língua portuguesa, né? Ele falava assim, que estava na casa do pessoal de elite, e o pessoal falava assim, a mulher do cara puxou uma conversa, naturalmente o senhor já foi à Disney, né? Ele falou, não, porque para nossa elite o que importa é aparentar ser da Europa, né? E é desde esse período da corte, um título de duque, um título de marquês não servia mais para nada. Não existia praticamente nem monarquia mais. As pessoas gostavam de estar desfilando com o título, né? Inclusive, Dom Pedro, que era muito mulherengo, ele fazia isso. Saía com as mulheres casadas e dava o título para o marido dela. Aí o cara deixava. Dava o título de qualquer coisa, né? A gente sabe qual era o título real que ele ganhava. Então, isso é uma das coisas que vão explicando muito como é que esse nosso Brasilzão vai se formulando. Certo? Então, meninos, te para por aí. A próxima aula a gente continua na questão da formulação, né, do Brasil, a questão da família real, na questão da formulação da família real, a gente vai discutindo todo esse processo. Certo? Tranquilo? Dá para entender? Está dando para entender tranquilamente? Acho que é um conceito, é um conteúdo muito tranquilo, não é nada muito complicado de se entender, não. Tudo bem?